9h30, com muita informação, opinião e debate, e também com a sua participação através do Fala Galera. Pendurados do Guarani na rodada pré-derby: Andrei, Emerson Barbosa, Rafael Rodrigues, Lucas Rafael, Caio Melo, Isaac e Luiz Miguel. E aí, você pouparia alguns desses jogadores para o duelo deste final de semana contra o Náutico? Opine 97102-1493. 97102-1493. Pendurados da Ponte Preta na rodada pré-derby: Danley Santos, Simon, Luiz Felipe, Dudu, Léo Oliveira e Lucas Cândido. E aí, você pouparia algum desses jogadores para o duelo deste final de semana contra o Caxias? Opine 97102-1493. 97102-1493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas do Guarani para o programa de hoje. Guarani protocolou na noite de ontem um pedido de anulação da partida contra o Anápolis. Clube Alviverde alega erro de direito após a equipe adversária atuar por alguns instantes com 12 jogadores em campo. No entanto, partida não deve ser anulada por conta do lance não ter interferido diretamente no resultado. Valor da venda de Richard Rios será repassado ao Bugre pelo Palmeiras em 3 parcelas. Uma neste ano, outra em 2026 e a última em 2027. Guarani ficará com 3,6 milhões de euros, aproximadamente 23,4 milhões na cotação atual de reais. Substituído no intervalo na última partida com dores na coxa, Alan Santos vira dúvida para o duelo deste sábado contra o Náutico. Zagueiro pode ser poupado visando a sequência da competição. Elenco Alviverde finaliza a preparação nesta sexta-feira no Brinco de Ouro. Guarani que joga no sábado, 5 da tarde, com a transmissão na tela da Band. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Veja valor corrigido e prazos das parcelas de Richard Rios. Pautas da Ponte Preta. Ponte desafia Tabu em confronto direto que vale a liderança da Série C. Macaca vai em busca da primeira vitória na história contra o Caxias, fora de casa. Até então, foram 3 partidas no Centenário, entre as duas equipes com 3 vitórias do time gaúcho. Apesar do tropeço contra o São Bernardo no 1º de maio, Macaca segue com melhor campanha como visitante na Série C. São 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota, que foi exatamente essa para o São Bernardo, atuando longe do Majestoso. 72,2% de aproveitamento. Isso representa metade dos 26 pontos conquistados pela equipe até aqui. Com Diogo Silva suspenso, Pedro Rocha ganhará nova oportunidade no time titular. Elenco alvinegro ainda tem mais 2 dias de preparação
antes do compromisso no Rio Grande do Sul. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Suspenso Diogo Silva abre espaço para a volta de Pedrão. E tem as pautas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. Pauta 1. O Flamengo acertou a contratação de Emerson Royal, lateral direito de 26 anos. Ele será reposição para a saída de Wesley para a Roma. O jogador chega ao Rio na manhã deste sábado para fazer exames e assinar o contrato. Além de Emerson, rubro-negro também negocia com Samuel Lino, lateral esquerdo e ponta do Atlético de Madrid. Pauta 2. Dorival Júnior faz novo desabafo e volta a pedir reforços no Corinthians. Na entrevista coletiva, após o empate sem gols diante do líder Cruzeiro, o comandante do Timão teve momentos de desabafo sobre a pressão que vive no clube e, repetindo entrevistas anteriores, voltou a citar a necessidade de reforços para a sequência da temporada. Pauta 3. O Botafogo ficará com todo o dinheiro da venda de Thiago Almada para o Atlético de Madrid. Pode parecer óbvio, mas o argentino teve a transferência ao clube carioca atrelada a uma ida ao Lyon, clube em que atuou por empréstimo nos últimos 6 meses. Em tese, o valor da transferência deveria ser dividido. Mas a situação mudou com o rompimento entre os clubes e a Eagle, rede criada por John Textor. Desta forma, o clube carioca, que era dono do passe do meia, ficará com todo o valor de 21 milhões de euros, cerca de 135 milhões de reais na cotação atual, pagos pelo Atlético de Madrid. As cifras ainda podem chegar a 30 milhões de euros se o jogador alcançar as metas previstas em contrato. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. E você também, via o WhatsApp, se quiser, também pode opinar sobre as pautas do dia. 97102-1493. 97102-1493. E já eu vou dar uma dica para você que quer concorrer a ingressos para o jogo do Guarani. Partida marcada para domingo, estádio Brinco de Ouro, jogo contra o Náutico, jogão de bola. Você vai assistir nas cadeiras vitalícias. Se tem essa curiosidade, essa vontade de assistir, concorra a 5 pares de ingressos. Não são ingressos individuais. 5 ganhadores. Cada ganhador leva 2 ingressos. 5 pares de ingressos que serão retirados aqui na recepção da Band na sexta-feira, amanhã, das 2h30 até as 5h30. Das 2h30 da tarde até às 5h30. Repito, das 14h30 até às 17h30. Os ingressos serão retirados amanhã. Tem que vir trazer um documento que contenha o seu CPF. Cada CPF ganhador no sorteio leva 2 ingressos. Já você saberá o que fazer, qual o procedimento para você concorrer a 5 pares de ingressos. 17h11.
Mesa de áudio Pedro Piscinato. Ele que manda o som para o FM 85,7 e também para todas as plataformas digitais. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem. Ele que faz a captação e coloca lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A coordenação é de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Breno Beretta vem com o seu destaque inicial. Alô, Breno, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Destaques do mercado da bola, o Vitor Sá, jogador que é ponta, está atualmente no Krasnodar da Rússia. Corinthians está tentando a contratação desse jogador. Já existe uma conversa para tentar contratá-lo nessa janela. E o Grêmio está tentando a contratação de um ex-jogador do Corinthians, o Roger Guedes, atualmente no Al Rayyan, time dos Emirados Árabes. A diretoria do Grêmio quer um jogador no status de incontestável. Batista. São 17h13, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Fala, Batistão. Batistão, eu não pouparia não, Batistão. Eu ia com o que tem de melhor para jogar agora mesmo, porque tá precisando de resultados, então tá precisando de pontos, né? Então eu não pouparia não. Bom, é uma opinião minha. Robson do Recanto dos Dourados. Abraço, Robson, muito obrigado. Um abraço aí para o Recanto dos Dourados. Mais um ouvinte no ar. Uma boa tarde para vocês aí da Rádio Bandeirante, do Portal Carlos Batista, de Campinas. Sou o Márcio aqui de Monte Alto, torcedor do Guarani. Eu acho que o Guarani ganha do Náutico domingo. Eu tenho certeza que ganha. Ganha do Náutico e ganha o derby. Vocês vão ver. Vai ganhar. Vai ganhar. Vai ganhar do Náutico e vai ganhar o derby. Vocês podem marcar aí na caderneta de vocês aí que o Guarani vai ganhar. A minha caderneta funciona aqui no celular, entendeu? É o bloco de notas. Mas tá bom, tá anotado o seu palpite para o jogo contra o Náutico sábado, às 5 da tarde, e também para o derby. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, um grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala, galera. Se eu pouparia, e eu vou colocar num bloco só os dois times, alguém de Guarani, Ponte Guarani, nesse final de semana, para esses pendurados estarem à disposição dos seus respectivos treinadores no derby, eu só pouparia um jogador, Dudu da Ponte, porque é um jogador que tem às vezes um destempero, uma falta de controle. O restante, Guarani não pode poupar ninguém porque só tem um time competitivo, banco de reservas tecnicamente não é do mesmo nível, e no caso da Ponte é a mesma coisa. O jogo do Caxias vale muito para mim, como vale muito o derby para os dois times de Campinas. Então, o único jogador da lista dos dois times que eu pouparia nesse final de semana é Dudu da Ponte. Batista. São 17h16, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Isso, amigo de futebol, quem fala é o Milton em Chapadão. É uma pergunta que eu não sei se eu estou falando coisa certa ou errada, não sei se a pergunta é devida. É o seguinte, com a venda do Emerson Royal para o Flamengo, a Ponte Preta não tem nada a ver, né? Não tem nenhuma porcentagem, nada. Eu sei que ela é formadora de jogador, mas é isso quando vende, né?
Porque ela já foi enrolada pelo Atlético Mineiro lá, né? Puxaram o tapete da Ponte Preta, acho que não pegou nada com o Atlético Mineiro, né? Quando ele foi pro Atlético Mineiro, né? Agora, ele indo pro Flamengo, a Ponte tem direito a alguma coisa, alguma porcentagem, por ser formadora do jogador, ou não? Já ela vendeu totalmente, não tem mais direito a nada. É só uma perguntinha para saber se realmente o Emerson Royal tem alguma, a Ponte Preta tem alguma coisa, tem alguma participação nessa venda lá do acho que é Milan, né? Para o Flamengo. Sim ou não? Só para saber, só para desencargo de consciência, para essa ponte não estar sendo enrolada de novo, né? Um grande abraço a todos aí, bom trabalho. Abraço. Qual o nome dele? Sobre Emerson Royal. É isso que ele perguntou, se a Ponte tem alguma coisa a receber. Mas acontece o seguinte, olha, você cometeu um erro, você disse que o jogador saiu de graça da Ponte para o Atlético Mineiro. Não é verdade. O Atlético Mineiro pagou $1,5 milhão para a Ponte para adquirir o Emerson Royal. Na época, eu me lembro, pelo valor do dólar da época, deu mais ou menos R$7 milhões. O que a Ponte recebeu, o Emerson Royal era reserva do Jefferson, lateral direito. Quando saiu da Ponte, ele era reserva, recém-saído da base e foi, a meu ver, vendido por um valor, né, os direitos foram vendidos por um valor muito bom, $1,5 milhão na época. É que o Atlético Mineiro depois vendeu para o Real Betis por um valor astronômico, 53 milhões. A Ponte conseguiria vender o Emerson Royal por 53 milhões? Jamais. Não consegue. O Atlético Mineiro, a vitrine é maior e é um grande vendedor, um grande negociador e comprador também. A Ponte tem um mecanismo da FIFA, que é mecanismo de solidariedade para clube formador. É muito complicada essa conta, é de 0 a 5%, mas depende de um coeficiente. Quando o jogador é vendido, depende do tempo que ele teve de contrato, quanto tempo ele ficou no time que ele foi revelado. E aí a Ponte tem esse mecanismo. Toda vez que o jogador for vendido, como é o caso agora, está sendo repatriado pelo Flamengo, a Ponte vai ter lá um quinhão, vai ter uma participação. É uma participação pequena, mas é uma participação. O dinheiro é alto, então, mesmo sendo um percentual pequeno, tem aí a Ponte direito a receber. Tá respondido então aí para o nosso ouvinte. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde, bancada da Band. A Ponte vai poupar quem? De cá? O Guarani vai poupar quem? Zenon? Com esse monte de pé de rato que os dois times têm, não precisa poupar não, pode pôr na arena e põe pra correr. Os que ficar de fora não vai fazer falta nenhuma. É o Bamba de Hortolândia. Abraço, muito obrigado pela sua participação. E atenção, você que é ouvinte da Rádio Bandeirantes e torcedor do Guarani, a partir de agora você vai concorrer a 5 pares de ingressos. Como é que você faz para concorrer a esses 5 pares de ingressos? Entre no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Lá tem um número de WhatsApp e tem também uma senha. Número de WhatsApp e senha. Neste momento está no rodapé, mas também está fixado lá onde o pessoal deixa comentários, lá no chat. Lá também fica fixado durante o programa inteiro. Aqui no rodapé, em alguns momentos do programa, também estará no rodapé da tela, no canal de vídeos, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Entre lá, pegue o número de WhatsApp e a senha e mande o seu nome completo,
o seu CPF e a senha. Nome completo, CPF e senha. O ganhador terá que vir buscar aqui no Complexo de Comunicação da Bandeirantes. Da Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, no Jardim São Gabriel. É na saída para Valinhos, tá? Onde tem um monte de antena. Aqui é o Grupo Bandeirantes, é a sede principal. E é aqui na recepção que você vai retirar o par de ingressos. Cada ganhador leva um par de ingressos e a retirada é das 14h30 às 17h30. Das 14h30 às 17h30. Caso você não possa vir nesse horário exclusivo para a retirada dos ingressos, por favor, não participe, porque aí você tira a vez daquele que tem condição de vir buscar o ingresso. Tá bom? Participe, você que pode vir buscar, tem que trazer um documento contendo o seu CPF. Você que pode vir amanhã, sexta-feira, das 14h30 às 17h30, pode comparecer, então participe e boa sorte para você. Bandeirantes! 17h23, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Antigamente é que era bom. Era nada. Bom é hoje que essa NASA tá toda digital. Você resolve tudo de onde estiver. Já viu o novo site, o novo aplicativo? Tá muito mais fácil de achar o que a gente quer. E o atendimento pelo WhatsApp tá show. Anota aí, 0800 77 21195. E tem mais. A Sanasa agora manda SMS sempre que tiver manutenção no seu bairro. Bom era o passado. E nada. Bom é isso. A Sanasa e o futuro. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itaqui Capitalização. Consulte o documento do processo do CEP de mais informações no regulamento poupançapremiadasicredi.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba.
Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag 30 anos, com você construindo o mundo. Acesse cortag.com. Clínica Prime Man, sua autoestima começa na saúde íntima. WhatsApp 19 99787 7603. Edu Pinheiro. Meus amigos da Bandeirantes, esse negócio de preservar jogador pendurado, não vai jogar porque na sequência tem derby, preserva para que fique ok para o derby. Isso me faz lembrar 2011. O Gilson Kleina, ele não levou para Recife contra o Sport 4 jogadores que estavam pendurados. O zagueiro Ferron, o volante Chaves, o volante João Paulo Silva e o meia Renatinho. Muito bom o meia Renatinho, 2011. E aí a Ponte perdeu do Sport de 3-1. Na sequência, derby. E eles jogaram, menos o Chaves, que era reserva. O Ferron jogou, João Paulo Silva jogou, Renatinho jogou. Esse derby você vai se lembrar, porque no intervalo o serviço de som do Majestoso falou coisa que não devia, a torcida bugrina se revoltou, atos de vandalismo aconteceram, e aí Ponte e Guarani perderam 5 mandos e jogaram em Araraquara. No primeiro tempo, 1-0 Ponte, gol do Ricardinho. Ele estava no Japão, pertencia ao Atlético Paranaense. E no segundo tempo, você vai lembrar dele, gol do Ricardo Jesus. Ponte 2, Guarani 0, 16 de julho de 2011, brasileiro da Série B. Nesse campeonato, a Ponte subiu para o Brasileirão. Foi a primeira passagem de Gilson Kleina. Ele teve 5 passagens pela Ponte, totalizando 232 partidas. Mas essa sua primeira passagem, ele chegou em dezembro de 2010, ficou até setembro de 2012. 1 ano e 9 meses. Desde 1972, a Ponte não tinha um técnico que ficasse tanto tempo com passagem única. O Cilinho, que teve 9 passagens pela Ponte e é o técnico que mais dirigiu a Macaca na história, o Cilinho ficou de março de 1970 até maio de 72, direto 2 anos e 2 meses. É isso aí, meus amigos. Gilson Kleina, em 2011, não levou 4 jogadores contra o Sport lá em Recife. Macaca perdeu de 3-1, mas na sequência teve derby. Eles jogaram menos o Chaves e a Ponte venceu por 2-0. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Há 30 anos, a Cortag entra em campo todos os dias com qualidade, tecnologia e inovação. Nossas ferramentas e soluções para profissionais do setor de construção garantem os melhores resultados em todas as etapas da obra. Seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento, conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Autoestima não nasce pronta, ela se constrói. E quando o assunto é sua intimidade, o cuidado faz toda a diferença. A Prime Man oferece harmonização íntima masculina com tecnologia, segurança e discrição. Cuidar da aparência íntima é cuidar da sua confiança. Agende agora, 19 99787 7603. Eu disse 19 99787 7603. Prime Man, sua melhor versão começa pelo cuidado com você. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17h30, Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes. O Ponto 10 Pizzaria e Restaurante tem promoção sensacional esperando por você. Rodízio de pizza por apenas R$ 59,90. A pizza mais gostosa de Campinas, saborosa,
com muito recheio, mais de 40 sabores, salgadas, doces e tem pizza de sorvete também. Nas noites de terça a sábado, das 18 até as 22h30. Aproveite também chopp geladíssimo, 300 ml a R$ 7,90. E ainda tem pratos à la carte e executivos, diversos lanches saborosos, variedade de bebidas com e sem álcool e as deliciosas sobremesas. E ainda tem desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com o João Dias. Anote aí o WhatsApp 974 10 60 68. 974 10 60 68. Ponto 10, pizzaria e restaurante, há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. Ali tem o estacionamento pela Cônigo Cipião. E aí o estacionamento fica bem em frente ao restaurante para você facilitar a sua vida. Rádio Bandeirantes. 17h32, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Fala pessoal da Band, boa tarde. Jean, Barão Geraldo, Ponte Pretano, graças a Deus. Ô Batista, a questão do Emerson Royal, a malandragem do Atlético Mineiro foi outra. A Ponte Preta iria pegar uma porcentagem em cima da venda dele para o exterior até janeiro, não sei de que ano aí, quando vendeu ele. Aí o Atlético Mineiro, por malandragem, emprestou o jogador, aí esperou passar o prazo, aí o contrato que fizeram, aí depois ele vendeu por esse valor astronômico e a Ponte Preta ficou sem a apatia que tinha no contrato. Essa foi a malandragem e o erro de quem fez esse contrato. Foi isso que aconteceu com o Emerson Royal. A Ponte Preta perdeu dinheiro nessa transação, nesse contrato medonho que fizeram na época. Tá bom? Um abraço a todos aí, um lindo final de tarde. Beleza, um abraço, muito obrigado pela participação, Ronaldo do Chapadão. Boa tarde, Batista, o profeta do Apocalipse, o CH, está profetizando. A Ponte não sobe e o Guarani não se classifica, correndo o risco de cair para a Série D. O que você acha? Eu penso diametralmente oposto ao que pensa o CH. Eu penso que os dois vão se classificar, Ponte, Guarani, Guarani, Ponte. Agora, o acesso é uma situação um tanto quanto complicada. É um campeonato estranho. Por exemplo, o Botafogo. Ano passado, 41 pontos. O time rasgou a primeira fase de ponta a ponta e não subiu. O Remo classificou em cima da hora. Foi o 8º classificado. Classificou com 26 pontos. O número menor até hoje, desde quando esse regulamento foi implantado. E o Remo subiu. E o Botafogo não. Então a segunda fase, 6 jogos, ida e volta, é um negócio muito complicado. Não dá para projetar na segunda fase aquilo que foi feito na primeira fase da competição. Mas os dois vão se classificar, tá bom? 17h35. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos,
com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. E ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e as suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Atenção, não perca tempo, faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes. 17h37. Informações da Ponte Preta. Breno Beretta tá chegando no pedaço com o noticiário da Macaca nesta quinta-feira. Alô, bebê, é com você. Oi, Batista, deixa eu acabei de pesquisar, né, falar primeiro sobre o Emerson Royal, sobre o dinheiro que pode pintar na Ponte Preta, e o que eu pesquisei, né, a respeito do mecanismo de solidariedade, e depois eu até confirmei com o Paulo Santana, ele me disse agora, ó, é isso mesmo. Qual que é a situação, né? Os clubes pelos quais o Emerson Royal passou até os 23 anos, eles vão receber, totalizando todos os clubes, né, 5%. Por exemplo, temporada do 12º ao 15º aniversário, o clube leva 0,25% da compensação total. Temporada do 16º ao 23º aniversário, o clube leva 0,5% da compensação total por cada ano. Se a gente for pegar, isso é só para negociação internacional, e essa negociação, no caso, é internacional, porque ele está saindo do Milan para jogar no Flamengo. Atualmente ele está com 26 anos, só vale dos clubes que ele jogou até os 23. No ano passado, a Ponte recebeu 1,75% da negociação entre o Tottenham e o Milan, que foi uma negociação de 122,5 milhões de reais. A Ponte teve direito a 2,1 milhões por essa negociação. Então a Ponte sempre vai ter direito a 1,75% quando for uma negociação internacional. Desses 58 milhões aproximadamente que o Flamengo deve pagar à equipe do Milan, a Ponte tem direito a 1,04 milhão. É esse o valor que deve entrar para a Ponte Preta, Batista. Perfeito. O ouvinte falou aí que o Atlético Mineiro deu um chapéu na Ponte quando o jogador Emerson Royal foi para o Atlético Mineiro. A Ponte tinha 10% e acabou recebendo só o mecanismo de solidariedade. Você tem conhecimento desse fato? Eu lembro de ter falado sobre isso, Batista, até eu vou chamar a Sonora e já eu vou pesquisar e também questionar algumas fontes, já para responder. Aliás, o Atlético, por exemplo, nessa negociação, o Atlético tem direito a uma porcentagem também. Qual é a porcentagem? 0,65% nesse mesmo mecanismo de solidariedade. Então o Atlético deve ganhar cerca de 377 mil reais. Mas já eu vou pesquisar sobre essa situação do Emerson Royal, que eu não lembro os valores de cabeça. Agora falando sobre o time da Ponte Preta, que domingo vai encarar a equipe do Caxias às 4h30 da tarde, jogo lá no Estádio Centenário. A Ponte se preparando, o Alberto Valentim não tem o goleiro Diogo Silva, tem duas possibilidades, né? O Pedro Rocha, outra possibilidade, o Matheus Kaiser, são os dois goleiros que estão à disposição. Por outro lado, o Maguinho cumpriu suspensão
na última rodada, está à disposição, ele é o titular da posição e deve atuar. O nosso convidado aqui na Rádio Bandeirantes é o atacante Bruno Lopes, ele que marcou o gol da vitória contra a equipe do Floresta. Inicialmente ele fala a respeito do pouco tempo que ele teve dentro de campo, logo entrou e já marcou, se ele já tinha computado esse tempo e se ele já tinha também marcado um gol tão rápido. Vamos acompanhar. Exatamente quanto tempo deu, mas acho que não deu nem 2 minutos, deu 1 minuto e um pouquinho ali, mas exatamente eu não sei quantos que deu não. Mas foi rápido, mas foi rápido. Com você antes, alguma vez? Cara, de fazer o gol assim tão rápido não, no primeiro toque da bola é a primeira vez. Sim. É a primeira vez. Fiquei muito feliz, né, após a nossa vitória, principalmente. Tá voltando a marcar, fazer meu primeiro gol no Majestoso, acho que foi muito importante. Pós-jogo conversamos, falamos que temos que continuar um passo de cada vez até a conquista da classificação e depois para a segunda fase, que é o mais importante, que é o nosso acesso. Sim, aconteceu, na hora que eu fui entrar, o Douglas falou: Bruno, vai lá, entra, você vai fazer o gol da vitória, tá merecendo, vem trabalhando bastante, o próprio Alberto também falou isso. E fiquei muito feliz. Aí, logo depois do gol, fui lá dar um abraço neles também, como forma de agradecimento. Sim, eu falei, pô, obrigado pela confiança que vocês vêm nos passando aí, mesmo alguns jogos não tinha entrado, mas sempre estou trabalhando, eles sempre confiando em mim. Então, quando eu fiz o gol, fui lá, dei um abraço, agradeci a oportunidade de estar em campo e fiquei muito feliz. Com certeza, né? Nós, dentro de casa, não vinha somando muitos pontos, vinha de uma vitória, mas já tinha vindo de resultados adversos. Então, quando a gente toma o gol ali, dá um pouco da baixada na torcida, mas logo depois veio o empate, veio a virada, a torcida veio nos apoiando também. Então, aquele gol deu uma tranquilizada, deu uma acalmada nos ânimos e as coisas foram caminhando bem ali até o final do jogo. Cara, é muito trabalho, durante a semana, os treinamentos, você sempre tem que estar preparado. A oportunidade, ela não avisa a hora que vai chegar. Então você tem que estar trabalhando, cabeça boa, muito focado. Minha esposa vinha me passando muita confiança, falando comigo, conversando bastante comigo para eu ter paciência, que daqui a pouco as coisas iam melhorar. O próprio Alberto, o próprio Douglas, vinham me elogiando no treinamento, então eu sabia que uma hora ou outra a oportunidade ia chegar. E ela chegou e eu acho que eu fui feliz ali de estar fazendo gol e estar conseguindo essa vitória para a Ponte. Cara, eu até brinco, às vezes eu falo que eu sou iluminado, graças a Deus, Deus vem me abençoando bastante. No jogo lá contra o Noroeste eu pude ser feliz, consegui fazer os 2 gols também, que a gente saiu com a vitória. Naquele momento foi muito importante para estar somando os 12 pontos no Campeonato Paulista. Mas é continuar trabalhando, cara, pezinho no chão, humildade, continuar trabalhando para ter mais oportunidades e cada vez mais tá crescendo aqui dentro. Para nós é um jogo de cada vez, um passo de cada vez. Vamos pensar no Caxias agora, depois tem o derby. Vamos lá para Caxias para vencer, claro, queremos a liderança, queremos estar sempre no topo. Mas o mais importante agora é pensar jogo por jogo, um jogo de cada vez, para estar conseguindo as vitórias e estar conseguindo os objetivos aí que a gente tem planejado. Eu estou bem tranquilo em relação a isso, se for titular, se for começando do banco, estou pronto para ajudar meus companheiros. Temos um grupo aqui bastante unido, um grupo de jogadores experientes, então quem tá esperando, quem está começando o jogo, sempre eu tenho certeza que o Alberto está colocando os melhores ali, e se isso aí vai depender dele, eu vou estar pronto para qualquer oportunidade. Olha, eu não sabia dessa informação. Na verdade, eu gosto de jogar com a 7. Então, aí quando eu cheguei aqui, perguntei se poderia jogar com a 7, aí o Jean já tinha pegado. Eu falei, então, vou pegar 77, então, que é 2 vezes o 7 para dobrar a sorte aí. Bom, tá aí a palavra do jogador Bruno Lopes, que aliás o Alberto Valentim, depois da vitória sobre a equipe do Floresta, elogiou bastante, disse que o jogador estava muito bem nos treinamentos, inclusive tinha marcado um golaço durante o treinamento que antecedeu o jogo com a equipe do Floresta. Ou seja, é mais um atleta que disputa a posição no ataque da Ponte Preta, até porque o Jean Dias entrou muito bem no lugar do Toró na segunda etapa, o próprio Bruno Lopes entrou muito bem no segundo tempo, marcando o gol da vitória também. São atletas que vão disputar essa posição. Eu só não sei se o técnico Alberto Valentim vai manter um esquema com 3 atacantes para encarar o Caxias fora de casa no próximo domingo. É muito provável que ele coloque um esquema mais defensivo, que ele volte a atuar com 3 zagueiros. Aí a
possibilidade, né? O Emerson entrou no meio-campo como volante no início da partida com o Floresta, depois ele foi recuado para a defesa. É muito provável que jogue Wanderson, Emerson, aí mais um zagueiro. Eu não sei se ele vai colocar o Darley Santos pelo primeiro tempo ruim que ele fez e foi até substituído contra a equipe do Floresta com o risco de ser expulso, ou mesmo se ele vai recuar o Arthur, como ele já fez em outras oportunidades, e aí promover a entrada do Kevin na lateral esquerda, jogador que foi contratado, ainda não atuou pelo time da Ponte, estava na equipe do Paysandu, e é claro que o meio-campo existe a preocupação, como a gente já debatia hoje nos donos da bola, Batista, com relação aos jogadores pendurados. Eu não sei, não posso cravar se o Alberto Valentim vai poupar algum jogador ou não. Quais são os pendurados da Ponte Preta que vão entrar em campo no próximo final de semana pendurados? O Darley zagueiro, o Simon zagueiro e 4 volantes. O Dudu, o Léo Oliveira, o Luiz Felipe e também o Lucas Cândido. Quer comentar a respeito do time, Batista, antes de eu explicar um pouquinho mais sobre o lateral Emerson? Sim, eu ontem falei também hoje na tela da Band, como você disse, né, nos donos da bola, minha opinião, até para que os 2 times de Campinas tenham os seus elencos principais à disposição dos treinadores para o derby, que é o maior acontecimento esportivo de Campinas. O lado pontepretano são 4 volantes que estão pendurados. Se o Alberto Valentim levar os 4 volantes, ele corre o risco de não ter volantes para a disputa do derby, porque os 4 estão pendurados. E o Dudu, principalmente, que é um cara mais esquentado, com certeza vai tomar cartão. E se tomar o cartão, é o terceiro, estará fora do derby. São jogadores de marcação, como o caso do Luiz Felipe. O caso, por exemplo, também do Léo Oliveira. Só que o Léo Oliveira não é titular. Então, esse Léo Oliveira sempre entra muito bem. Quando ele entra, ele acrescenta. Então, por que não dá uma oportunidade nesse jogo diante do Caxias para o Léo Oliveira? Porque se ele tomar o cartão, ainda tem o Dudu, ainda tem o Lucas Cândido. Então ele poderia levar o Luiz Felipe e levar o Léo Oliveira. Dos 4 pendurados, leva 2 e 2 serão poupados. Tem 2 zagueiros, leva 1, talvez o Darley Santos ou o Simon, ele pode escolher um dos 2, leva 1 e deixa 1 preservado para o derby. É uma questão de administração, uma questão de planejamento para que o time não esteja com o seu meio-campo totalmente desfalcado no setor de marcação para o derby campineiro. E eu estou dizendo isso, eu também não sou favorável a ficar poupando o jogador para o clássico, porque os 3 pontos são os mesmos do jogo contra o Caxias ou do jogo diante do Guarani. Só que a parte de planejamento busca o setor de inteligência. E é mais inteligente fazer um planejamento para não perder quase que na totalidade dos seus volantes para o grande derby campineiro. Então eu entendo que o Alberto Valentim, independentemente de quem ele vai escalar, eu na zaga escalaria a melhor dupla de zaga que ele tem é Wanderson e Emerson Santos. Os 2 casaram perfeitamente. Quando ele quer colocar mais um zagueiro, ele coloca o Emerson Santos de volante. Não vai bem de volante o Emerson Santos, tanto quanto ele vai de zagueiro. Então, caramba, se tem uma coisa que está funcionando no time, é uma dupla de zaga. Então não mexa na dupla de zaga, mexa em outros setores do campo. Agora, na dupla de zaga, não. Aconteceu isso no último jogo, quando venceu em casa, né, conseguiu a vitória contra o Floresta,
Primeiro tempo colocou 3 zagueiros e colocou o Emerson fazendo o trabalho de volante. Aí, no intervalo, fez as alterações e o time do segundo tempo foi muito melhor do que o time do primeiro tempo. Antes da sequência do noticiário da Ponte Preta, quero falar da Rocha Autopeças. E aí, como anda a manutenção do seu carro? Atenção para a dica da Rocha Autopeças. Não espere o veículo quebrar para correr atrás de solução. Faça manutenção preventiva. Ela evita danos maiores, gastos inesperados e, claro, protege você e toda a sua família. Revisões regulares é fundamental para evitar falhas mecânicas, prolongar a vida útil do veículo e para não ter dor de cabeça. Faça revisões periódicas e dirija tranquilo, sem surpresas desagradáveis. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. Lá você encontra tudo em peças mecânicas nacionais, importadas, originais ou de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo confiança sobre 4 rodas. Acesse agora para saber mais. rochaautopeças.com.br. Lá tem o endereço das 7 lojas e também tem o número do WhatsApp para você falar diretamente com o vendedor. Encontre a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. 17h53, seguindo o Breno Beretta. Batista, para explicar a situação do Emerson Royal, né, melhor relembrar como foi a venda dele no Atlético, isso há 6 anos, né? Ele foi negociado do Atlético para o Barcelona. E quanto que o Barcelona desembolsou na época? 50,9 milhões de reais. Foram 12 milhões de euros, na época a conversão estava dando 50,9 milhões de reais para contar com o jogador. Só que antes ele seria emprestado para o Betis da Espanha. Qual foi o acordo com a Ponte Preta? Quando o Atlético comprou o Emerson, o clube de Campinas teria direito a 12,5% do valor da transferência se ela fosse fechada antes do dia 28 de fevereiro. E para a Macaca lucrar, o Emerson teria que ser vendido e não emprestado. Só que o que aconteceu? A Ponte chegou a divulgar na época uma nota questionando a posição do Atlético, que iria emprestar o Emerson primeiro e evitar que o clube pagasse 2,5% para a Ponte Preta, que era o valor que a Ponte tinha direito. Só que as duas diretorias acabaram conversando para ajustar o valor a ser recebido pela Ponte Preta, permitindo a venda direta do jogador para a equipe do Barcelona. Nem o Atlético e nem a Ponte acabaram confirmando os valores na época, né? Até porque o Atlético pagou cerca de 5 milhões de reais pelo jogador, mais o empréstimo do Danilo Barcelos, que há 6 anos veio pela primeira vez para a Ponte Preta, e um dos destaques do Atlético, né, no caso o Emerson, ele foi titular em 19 dos 22 jogos naquela oportunidade. E o que aconteceu também? A Ponte tinha vendido uma parte dele para o Atlético e depois tinha vendido uma outra parte, que a Ponte ficou com uma porcentagem um pouco menor, e depois ela vendeu o restante da porcentagem. E na época, pelo que eu me lembro, ninguém sabia. Agora, só para confirmar, né, a Ponte, pelos meus cálculos, isso não é informação da Ponte Preta. A única informação que o Paulo Santana, que é o assessor de imprensa responsável pela comunicação da Ponte, ele me confirmou, é que a Ponte tem direito ao mecanismo de solidariedade. Mas, pelo que eu pesquisei, no ano passado, a Ponte recebeu
cerca de 1,75%, ou teve direito a 1,75% da negociação entre Tottenham e Milan, porque o Emerson Royal foi vendido do Tottenham para o Milan por 122 milhões e meio de reais. E a Ponte tendo direito a 2,1 milhões de reais. Mas o que a Ponte tem que fazer? Isso o Paulo Santana me confirmou. Entrar com um pedido na FIFA que ela tem direito ao mecanismo de solidariedade, informando a porcentagem, e isso pode demorar 1 ano, 2 anos, esse tipo de situação, até a Ponte receber. E pelos meus cálculos, a Ponte deve receber cerca de 1 milhão de reais nessa negociação entre o Milan e a equipe do Flamengo. O Milan vendendo por 58 milhões de reais ao Flamengo o jogador. Só mais uma última informação sobre a Ponte, a base da Ponte. O Garuti me informa aqui que o Sub-20 da Ponte derrotou o Avaí, goleou por 5-0 hoje, Campeonato Paulista, gols de Caio Vitoriano, Juan, Matheus, Cauã e também o Júlio. A Ponte agora está em 4º lugar no Sub-20 do Paulista e o próximo jogo vai ser contra o Itapirense daqui a 2 semanas, Batista. Bom, são 17 horas e 57 minutos. Eu quero ouvir os comentaristas, mas antes eu tenho um recado muito importante para você da Clínica Prime Man. Clínica Prime Man, a sua autoestima começa na saúde íntima. E eu estou recebendo hoje aqui nos estúdios, ao vivo, o Herbert Lara, e ele vai trazer para a gente mais detalhes e informações, que desde o primeiro momento, Herbert, que eu comecei a falar da Prime Man, muita gente vem me perguntar detalhes, informações, como que funciona o tratamento e etc. Mas eu não tenho esses detalhes, né? Tenho que conversar com o especialista. E o especialista é você, por isso que convidei para comparecer hoje aqui no estúdio, para elucidar as dúvidas que os nossos ouvintes estão tendo. Como é que vai? Tá tudo bem, Herbert? Boa tarde. Tudo bem, Carlos Batista? Tudo ótimo, graças a Deus. Muito bom estar no programa. Você tem profundo conhecimento desse produto, né? Já vem há muitos anos. Há quanto tempo você está trabalhando com essa atividade? Perfeito. Eu trabalho há mais de 15 anos com saúde sexual masculina, né, Carlos Batista? Então, assim, ao longo desse tempo aí, a gente adquiriu muita experiência, foram muitos homens ajudados aí para trazer uma melhor qualidade de vida, uma melhor performance, mais segurança, mais autoestima, que é muito importante para a nossa vida hoje, né? A Clínica Prime Man fica em Campinas. Fica em Campinas, sim. Fica ali na Avenida Barão de Itapura, no prédio Mediplex, né? A gente tem uma sala lá específica para atendimento individualizado, muito discreto, para atender todos os nossos pacientes aí, de forma sigilosa, com muita competência e muita ética, tá? Como é que funciona esse tratamento, Herbert? Então, a gente trabalha com tudo relacionado à saúde íntima do homem, né? Quando a gente se fala de melhoria de performance, autoestima, ejaculação precoce, tem a parte agora que está muito interessante também, que é a parte de harmonização íntima, aumenta e engrossa o nosso amigão, trazendo aí mais autoestima, mais confiança na hora H, né? Trazendo aí uma performance de excelência. Muitos homens, Carlos Batista, têm um problema que não observa a qualidade e começa a usar remédios aí de farmácia, que não é legal. Ele mascara o problema e o problema continua evoluindo. Então, o que é certo e ideal é procurar uma clínica especializada, no caso a Prime, com mais de 15 anos de experiência, para poder passar por uma consulta, uma avaliação, para ver o nível, o grau de qualidade que ele está tendo, para que a gente possa entrar com um tratamento personalizado, feito sobre medida para cada paciente. Tem alguma contraindicação? Nenhuma contraindicação, tá? Justamente o interessante é isso aí daí, porque ele vai passar por uma consulta médica. Então o médico vai fazer todas as avaliações necessárias e ele vai fazer um tratamento personalizado. É tudo feito sobre medida, para que tenha um resultado eficiente, né? A gente sempre busca na nossa clínica ter um tratamento de início, meio e fim, coisa que não costuma ter muito.
mas a gente busca sempre o resultado final e a satisfação dos nossos pacientes. Eu tenho mais algumas perguntas, mas antes eu vou divulgar aqui um telefone. Para quem estiver interessado, já pode anotar o telefone para fazer o contato. É 19, tá? O código de área. Quem nos acompanha neste momento no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está vendo o telefone. É 99787-7603. 99787-7603. Quem nos acompanha no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas também está vendo o endereço da clínica. Avenida Barão de Itapura, 610, Botafogo, bairro Botafogo, Campinas. Repito, para quem está no rádio e não está acompanhando, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, Avenida Barão de Itapura, 610, Botafogo, bairro Botafogo, Campinas. Com relação ao engrossamento e também o prolongamento, você tem quantos centímetros? Isso aí depende de cada homem? Como que funciona isso? Ou tem uma centimetragem padrão? Não, isso depende do biotipo de cada paciente, né? A gente pede que a gente agende uma avaliação justamente para determinar e ver as possibilidades de ganho e também a quantidade de ácido hialurônico que vai ser usado. Então, cada paciente tem uma condição diferente e pode ter um resultado diferente também. Mas, normalmente, cada sessão que a gente fala, que utiliza entre 10 ml de ácido hialurônico, e detalhe, nosso ácido hialurônico é o melhor do mercado hoje, reconhecido pela Anvisa, tudo certinho. Ganha em média de 2 a 3 centímetros por sessão. Isso de tamanho e engrossamento. E quando se fala em tamanho também, Batista, é bom ressaltar que é tamanho no estado flácido, né? Aí tem que ver a questão do estado ereto também, mas isso depende de uma boa avaliação. Mas o foco maior é no estado flácido e engrossamento, não só no flácido como no ereto também. E, ô Herbert Lara, para a gente finalizar, com relação à idade, existe um limite de idade máximo, mínimo? Como é que funciona nesse caso? Não tem problema de idade. Enquanto tiver vontade, tiver saúde aí para ir atrás e gostar, tem que ir atrás mesmo, buscar sempre melhorar e trazer qualidade de vida pra gente. Então não tem nada de idade, não. Só repetindo o telefone, 19997877603. Quem está no YouTube está vendo aí, ó, 997877603, estética íntima masculina. Herbert Lara, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes. Volte mais vezes aqui para tirar as dúvidas dos nossos ouvintes. Com certeza, Carlos Batista. Foi um prazer meu, tá, participar do programa de vocês. E vai ter condições especiais aí para quem é ouvinte do Carlos Batista, tá bem? Então entre em contato, fala que nos ouviu aí no Carlos Batista, que a gente vai fazer condições especiais para cada um aí. Tá Opa, bom? Então anote aí o telefone, diga que ouviu aqui na Rádio Bandeirantes. 99787-7603. Muito obrigado ao Herbert Lara, conversou conosco. Carlos Henrique, o Bate Pesado. E a ICH, o pacotão de informações da Ponte Preta para você comentar em ICH. Pacotão gigantesco, né? É o seguinte, Batista, o único jogador que eu pouparia, e eu vou explicar por que eu tenho esse conceito, que eu pouparia o Dudu pelo destempero dele. É um jogador que se perde com a bola rolando. E eu acho ele muito importante, não é? Eu acho ele um jogador muito importante em cima de todos os pendurados da volância. Agora, por que eu não entendo nos dois times, tá? Não é só na Ponte, não. Estamos falando da Ponte agora, mas isso serve para o Guarani para mim. Porque o Guarani é pior ainda. Não é? Eu já vou explicar no bloco do Guarani. Não tem banco de reservas que supra tecnicamente a ausência, provável ou não sei se o técnico vai poupar ou não, isso é uma decisão dele da Ponte. Não tem a contento, não tem no banco de reserva. A Ponte não tem um elenco confiável.
Ela tem 11, 12 jogadores que você pode botar em campo lá e dão conta do recado. Não mais que isso, talvez um a mais, um a menos, mas não tem. Aliás, ninguém tem no campeonato. É um campeonato deficitário, problemático e tecnicamente sofrível. Eu não descarto a partida contra o Caxias. De jeito nenhum. Mas porque a Ponte não está classificada. E se ela vence o Caxias, ela bota 99,8% de probabilidade para ir à próxima fase. É importante o derby? Claro que é. Mas existe um jogo antes. Não é? A mesma pergunta e colocação que serve para a Ponte serve para o Guarani. Então a Ponte tem que poupar e o Guarani também tem que poupar jogando em casa contra o Náutico. Precisando de, em 6 partidas, ganhar 4. Dá para ficar dando ao luxo de ficar preservando o jogador e desprezando uma partida praticamente, porque tecnicamente o time não tem um elenco, nenhum dos dois tem, para poder fazer essa mexida de jogadores? Eu entendo a preocupação. A decisão é do técnico. E se ele decidir poupar, tá tudo certo. Eu só tenho que dar minha opinião. E a minha opinião é: a Ponte jogou um segundo tempo confiável e bem na última partida, conseguiu a virada. Teve cabeça no lugar e jogou futebol. Ela tem que continuar nessa batida para chegar na fase de classificação, e eu acho mesmo que a Ponte vai se classificar, mas subir eu não acredito, a não ser que mude o cenário técnico do time. Né? Então, tudo isso tem que ser colocado à mesa para tomar a decisão. Então, tomara que o Alberto escolha da melhor maneira possível. Eu não jogaria contra o Caxias com 3 zagueiros, mas acho que ele vai utilizar o terceiro zagueiro. Quem eu não sei, não é? Porque se ele tiver na cabeça que ele tem que poupar pelo menos 2 volantes, não é? E ele tem 2 zagueiros pendurados também. Tudo bem que são zagueiros que não, né, deixam a desejar, mas são os zagueiros do elenco. É o Simon e o famosíssimo Danley Santos, não é? Então é isso. O treinador vai ter que ter muita sabedoria para poder escolher, para não enfraquecer o time, que se a Ponte jogar completa contra o Caxias já é complicado. Não acho o Caxias uma seleção brasileira, tem o mesmo nível técnico da Ponte, mas está encaixado, está num outro momento. A Ponte também está dando mostras que está querendo chegar forte na fase de classificação. A gente tem mais 5, 6 partidas aí para poder observar tecnicamente como é que esse time desenvolve ou não. Por enquanto, eu tenho muita incerteza, muita insegurança. Em 3 ou 4 partidas atrás aí, vocês viram o que aconteceu. É só quem assistiu o jogo sabe o que eu estou falando. Então, a decisão é do treinador, mas eu só pouparia o Dudu, porque no banco de reservas a Ponte ainda não colocou jogadores para realmente trazer essa tranquilidade. E para fechar, eu quero falar do Bruno Lopes. Todos os momentos que esse rapaz jogou, ele só joga no final do segundo tempo, né? Só na bagaceira, no afogadilho. Eu gostei do que ele produziu. E eu vou deixar uma pergunta no ar. E se alguém quiser me perguntar, eu tenho a resposta. Por que ele não pode ser parceiro do Gé? Ou seu terceiro atacante para jogar com o Jean Dias? Por quê? O que ele precisa produzir mais para ser titular nesse time que tem problemas no ataque? O que ele tem que produzir? Se todo jogo que ele entra, ele acrescenta alguma coisa. Fica a pergunta. Batista. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço pra você, boa noite. Alô, Batista, boa noite, um abraço a você, grande abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate. Vou dar uma passadinha rápida aqui no Fala Galera e depois eu já dou uma emendadinha também rápida no noticiário da Ponte. Primeiro o Guarani aqui. Fala Galera Alviverde. Pendurados do Guarani na rodada pré-derby. Andrei, Emerson, é o Emerson Barbosa, Rafael, Lucas Rafael, que é o Lucão, Caio Melo, Isaac e Luiz Miguel.
E você aí, que está dando a opinião, pouparia algum desses jogadores para o duelo deste final de semana contra o Náutico? Não pouparia ninguém. Ninguém, simples assim. É uma questão de ponto de vista e de conceito, já desde sempre. É importantíssimo ganhar o derby, a torcida fica eufórica, mas são 3 pontos. E quem está pendurado, às vezes joga 8, 10, 12, 15 partidas sem tomar o terceiro. É só ter juízo e estar concentrado no jogo. Só toma amarelo em um jogo de futebol quem dá porrada fora da normalidade, com deslealdade, ou quem reclama e ofende. É só entrar na bola e jogar de boca fechada, não vai tomar cartão amarelo. Ou o goleiro quando faz cera. E o Andrei tá aí pendurado. Então não é jogo para fazer cera, né, Andrei? Tá ganhando do Náutico de 1-0, tô dando só um exemplo hipotético. Tá ganhando do Náutico de 1-0 e aí tomando uma baita pressão e começa a fazer cera, o juiz manda, solta a bola, joga, vamos jogar. E o goleiro encebando. Bem ao estilo Gleger Zorzin, nos áureos tempos. Hoje, no veterano, ele já não faz mais cera, porque não tem bicho em jogo. E aí ele já solta a bola rápido, que é ir pro churrasco. Mas aí não é hora de fazer cera pro goleiro. Então não faz cera. Não reclama ostensivamente. Joga de boca fechada e joga na bola, fica 1 ano sem tomar cartão amarelo. Então não pouparia ninguém. E fala a galera da Ponte, dentro do mesmo tema, os pendurados da Ponte são Danley Santos, Simon, Luiz Felipe, Dudu, Léo Oliveira e Lucas Cândido. É o mesmo raciocínio. Peguem aí a cópia fiel do que eu falei com relação ao Guarani e apliquem à Ponte. Portanto, eu não pouparia ninguém, nem na Ponte contra o Caxias e nem no Guarani contra o Náutico. O Guarani é sábado e a Ponte é domingo, 16h30, lá na Serra Gaúcha. Ponto. Noticiário da Ponte, bom, vou começar pelo fim. O negócio de jogador quando vira mortadela, cara, é um desafio para Freud. Ninguém entende. Esse negócio de ficou com percentual, mas o percentual não era bem esse, porque não foi isso, ó, você não leu a vírgula. Isso aí custa, tem um nome. Vendeu com percentual ou traz o bisneto do Rui Barbosa, a Águia de Aia, maior advogado do Brasil em todos os tempos, um dos, né? Uma inteligência espetacular, ou traz o bisneto do Rui Barbosa, com todos os genes, né? E caracteres hereditários do bisavô, ou ter logo o gato. Vai tomar na cabeça, vai perder dinheiro. Fatiou uma parte do empresário, uma parte do jogador, uma parte do cachorro da PM, a outra parte é do clube revelador. Esse negócio do Emerson eu nunca entendi, pô. A Ponte vendeu por 5 e o Atlético em 6 meses vendeu por 50. É, porque a Ponte não tem contato no exterior. Que é isso aí? Como que não tem contato? Não abre o mercado. Tem que repassar para um grande. Ah, então só o grande que ganha dinheiro. Tá bom. Me engana que eu gosto. Essa negociação é de 6 anos atrás. Nem quero falar nome de ninguém envolvido, porque também é uma máxima. É difícil jogador de Campinas, é impossível hoje ser vendido direto para o exterior. Tem que passar por uma barriga de aluguel que fica com a parte do Leão. Essa parte final do noticiário. Quanto aos pendurados, eu já falei aqui, e a Ponte foi prejudicada pela mudança por um pedido unilateral à CBF por parte do Caxias para tirar o jogo das 19h30 para as 16h30. A alegação do Caxias: vai ter mais público. Ora, então você está vendo o lado só de um filiado. O Caxias tem mais importância do que a Ponte? Ah, mas não, tem que ter anuência do adversário. O adversário já tinha logística pronta, hotel reservado, voo reservado, planejamento feito.
toda a programação de treinamento. E aí o Caxias pediu. Sabe o que acontece? Antecipa, porque vai estar muito frio. Assim vem mais público. Ora, mais público no Estádio Centenário em Caxias do Sul é melhor para o Caxias ou é melhor para a Ponte? Sendo a torcida do Caxias que vai ser o público. Peraí, pô. Isso abre um precedente perigoso, hein? Uma hora vai ser o frio, outra hora vai ser porque o coelhinho da Páscoa teve diarreia, a outra hora vai ser porque o Papai Noel perdeu a bota, e assim vai. Porque você abre para a Ponte daqui a pouco vai ter um jogo 20h30, de sábado, 21h30. Ô, CBF, me ajuda aí, bota o jogo às 16. Assim vem mais público. Sabe por quê? Lá em Caxias você fez. Então, se isso vira, entre aspas, uma espécie de jurisprudência da maracutaia, não tem mais tabela. O mandante pede mudança toda hora. Então, mas é porque é uma situação especial, porque em Caxias é muito frio. Pô, nós passamos tanto frio aqui em Campinas, que cara de Caxias que viesse aqui, ele ia pedir edredom em dobro. Aqui também é frio. A torcida da Ponte gelou aí, a torcida do Guarani. Não, vai estar muito frio, CBF. Antecipa aí pra nós. Pera aí, ô Caxias. Deixa eu ouvir o outro lado lá. Vamos fazer aqui a 3 mãos, ou a 6 mãos, né? E aí fazemos direitinho. A Ponte concorda. Se ela não concordar, eu não posso. De repente é bom para a Ponte também, não vai estar muito frio para os jogadores dela. Mas eu tenho que consultar a Ponte. A informação que eu tenho é que a Ponte foi comunicada da mudança e não consultada se concordava ou não. Então, se é realmente isso que aconteceu, e se tiver uma informação diferente, eu mudo de ideia, mas se é isso mesmo que aconteceu, a CBF pisou na bola e abriu um precedente perigoso para avacalhar ainda mais o esculhambado futebol brasileiro. São 18h18, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br.
Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o duelo entre Juventude e São Paulo, logo mais às 7 da noite, no estádio Alfredo Jaconi. Jogo que fecha esta 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O jogo, portanto, será realizado em Caxias do Sul. O provável Juventude do técnico Cláudio Tencati. Gustavo no gol, Reginaldo, Wilker, Angel, Marcos Paulo ou Abner e Marcelo Hermes. Kaique, Jadson e Mandaca, Veron, Talhari e Gilberto. O provável São Paulo do argentino Hernan Crespo, com Rafael no gol, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco, Cedric, Bobadilha, Marcos Antônio, Alisson e Wendel, Luciano e André Silva. Apita o jogo no sul do país, Sávio Pereira Sampaio. O árbitro de vídeo será Igor Júnior Benevenuto de Oliveira. A bola rola em Caxias, na Serra Gaúcha. 7 da noite tem Juventude e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Entrei na Brasitone, dei um up na internet. Conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora. É tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h22, hoje até 19 horas, porque tem Juventude e São Paulo na rede Brasileirão 2025. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, né? Assada, frita, cozida. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno. É saboroso, como o presunto, e leve, como o peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança. Avenida, anote aí o endereço, é a Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, região do Satélite Íris. Você chega fácil lá pelo BRT do Campo Grande, terminal do Campo Grande, ou, se for de carro, tem estacionamento coberto no local. E tem também lojas nos Amarais em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara, no Iga Atacado, qualidade, praticidade e economia perto de você. Bandeirantes. Já já, sorteio de 5 pares de ingressos para o jogo do Guarani. Sábado, partida marcada para 5 da tarde, Guarani Náutico, setor de vitalícias. Ingressos serão retirados aqui na recepção amanhã, das 14h30 às 17h30. Não são ingressos individuais, são 5 pares, cada ganhador leva 2 ingressos. Entre lá no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, lá tem um número de WhatsApp, é para aquele número que você vai mandar nome completo, o seu CPF e a senha, que também está lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Informações do Guarani. Breno Beretta tá chegando no pedaço, diz aí, bebê.
Bom, Batista, o Guarani tem pouco tempo de trabalho agora para o jogo de sábado, né? Só tem mais o treinamento de amanhã para o Marcelo Fernandes definir a equipe, os 11 titulares que vão enfrentar o Náutico, um jogo que só vale a vitória para o Guarani. A gente vai ouvir o atacante do Guarani, o Bruno Santos, principal goleador do Guarani, para falar a respeito dessa partida, as dificuldades que o Guarani vai enfrentar, mas inicialmente, né, ainda voltando no assunto do meio de semana, a derrota para o Anápolis, aquela falta dura que ele sofreu logo no começo do jogo, que poderia ter tirado ele da temporada, e também dos erros de arbitragem. Vamos acompanhar. Cara, a gente fica com um sentimento um pouco de frustração, né? Mas acredito eu que, independente do que acontece extracampo ali, se ele é com a diretoria, sobre os árbitros, sobre a CBF, isso aí, nós jogadores não temos que nos preocupar com isso. Acho que a gente tem que se preocupar com os resultados em campo. Esses 2 últimos jogos a gente teve a infelicidade de não fazer bons jogos, mas é colocar a cabeça no lugar, porque a gente sabe da qualidade da nossa equipe, a gente sabe o que a gente pode dar para o Guarani, e trabalhar, cara, trabalhar, porque a gente agora tem um jogo difícil contra o Náutico dentro da nossa casa, na qual precisamos fazer um bom jogo, precisamos do resultado positivo. E é isso, sobre a arbitragem, sobre o que aconteceu agora nos últimos jogos, eu prefiro deixar com a diretoria, com o pessoal mais da parte externa do clube aqui, porque eu prefiro nem comentar sobre o assunto. Fico feliz e agradeço a Deus pelo pior não ter acontecido. Acho que se eu tivesse com o pé no chão, o pior poderia ter acontecido. Mas fico feliz em estar à disposição ainda para poder ajudar o Guarani. Cara, de muita entrega, de muito trabalho, como sempre foi, entendeu? A equipe é uma equipe que, trabalha bastante, como o Marcelo sempre frisa, é um grupo trabalhador, um grupo que está buscando o melhor para o Guarani. Sabemos da dificuldade que vai ser o jogo contra a equipe do Náutico, mas a gente vai dar o nosso melhor, cara, vai dar o nosso melhor como a gente sempre procura dar, e espero que a gente possa sair feliz com os 3 pontos. Eu sempre falo, a torcida é o 12º jogador, cara, entendeu? Eu acho que eles são muito importantes, sim. Sabemos também da tristeza que eles vêm vivendo nos últimos tempos, mas a gente vem trabalhando para dar o nosso melhor para o Guarani. Espero que nesse sábado agora eles possam estar com a gente, sim, porque a gente precisa deles, entendeu? Assim como eles também precisam da gente, né? Porque é a gente que dá o resultado. Mas é isso, cara, é trabalhar, porque esse jogo não vai ser fácil, sabemos disso, sabemos da qualidade da equipe do Náutico. Trabalhar, porque sábado vai ser um jogo difícil. Se Deus quiser, a gente vai conseguir sim esse resultado. Cara, eu acredito que nosso mental tem que estar forte, cara. Porque eu acho que a gente vê aí a arbitragem com o VAR errando na Série A, na Série B, quem dirá na Série C, que não tem. É uma coisa que eu sou muito contra, entendeu? Até porque também é uma competição muito difícil, na qual acontecem coisas que muitas pessoas não veem, e muitas coisas acabam passando pano e acabam sendo esquecidas, como aconteceu agora. Eu acredito que o que passou, passou. Não vai ter como voltar atrás. A gente tem que erguer nossa cabeça, seguir em frente, marchando, porque vai ser uma competição difícil. Não vai ser a primeira vez que isso vai acontecer, pode ter certeza disso. E é como eu falei para o Matheus, a gente tem que ter a cabeça no lugar, a gente tem que trabalhar e buscar os resultados, que isso que é o mais importante. Eu acho que é muito mais em prol do jogo a jogo. O próximo jogo é o Náutico, a gente tem que focar somente no Náutico, porque se a gente ganhar do Náutico, a gente sabe que a gente pode entrar no G8. E é isso, a gente não tem que ficar pensando nos outros jogos, tem que pensar quem vem pela frente, entendeu? E com certeza respeitando o Náutico também, porque sabemos que é uma equipe de qualidade, mas é impor o nosso mando de campo, é impor o mando, a torcida que vai estar com a gente nos apoiando, e acredito eu que, se Deus quiser, vamos fazer um bom jogo, desempenhar um bom futebol e, se Deus quiser, sair com os 3 pontos. Ele foi até questionado, né, o Bruno Santos, sobre o derby, e como ele disse nessa última resposta, o foco total do Guarani
está no jogo contra a equipe do Náutico neste sábado. Assim como os jogadores da Ponte Preta também foram questionados sobre o derby, mas o foco total da Ponte está no Caxias no próximo domingo. Voltando a falar do Guarani a respeito do time, eu até trouxe hoje nos Donos da Bola, na tela da Band, a respeito do zagueiro Alan Santos. Ele que foi substituído no intervalo do jogo contra a equipe do Anápolis com dores na coxa. Hoje ele não treinou, mais uma vez, ou seja, ele é dúvida para o jogo de sábado. Caso ele não possa atuar, estou imaginando que o Alisson e o Rafael vão formar a dupla de zaga, até porque se ele atuar com dores, pode comprometer inclusive a sequência dos jogos do Guarani, que são muito importantes, até mesmo o derby. Então o Alan Santos, que é o capitão do Guarani, virou dúvida, continua sendo dúvida, né, para o jogo de sábado com a equipe do Náutico. O Andrei no gol, confirmado. Na lateral direita, estou imaginando que o Cicinho volta para a posição de titular. Na zaga, a dúvida entre Alan Santos ou Alisson e o Rafael. Na ala esquerda, o Emerson. No meio-campo, eu estou imaginando também que o técnico vai manter o Cadi na armação como primeiro volante, melhor dizendo, né? No banco de reservas, no último jogo, ele deixou o Kelvin e o Matheus Sarará, que são opções, são jogadores que vinham jogando de certa forma bem nesse meio campo do Guarani. A possibilidade aí do Caio Melo ser mantido ao lado do Diego Torres que é o titular absoluto do Guarani, mas a possibilidade de entrar um jogador a mais nesse meio campo do Guarani. Quem seria esse jogador? Eu estou imaginando que o Matheus Sarará, pelas características, né? Cadi, Matheus Sarará, aí o Caio Melo e também o Diego Torres. Lá na frente, estou imaginando que o Isaac vai sair do time, por mais que o Marcelo Fernandes adore o futebol do Isaac, ele vem muito mal, e no último jogo ele praticamente não relou na bola. Para jogar ao lado do Bruno Santos, quem ele tem como opções? Tem o Mirandinha como opção, tem o Gabriel Silva como opção, o próprio Cauã Jesus, então são opções que a gente só vai saber momentos antes da partida, 1 hora antes do jogo. Às 16h no sábado a gente vai saber. A bola rola no sábado às 17h, partida entre Guarani e o Náutico do Hélio dos Anjos. Quer comentar a respeito do time, Batista? Porque já eu vou trazer informações sobre o torcedor do Náutico que está vindo de bicicleta para Campinas. Essa semana muita gente me questionou, né? Torcedores me questionaram também na tela da Band, muitos comentários perguntando onde que está o torcedor que saiu faz tempo, mês passado lá de Recife. Já eu vou trazer os detalhes. Vou acionar os comentaristas já, mas antes, Desktop revolucionou os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é giga. Agora você escolhe o que mais importa para você. Quer produtividade total no home office? Com o Giga Home Office, sua carreira brilha. Curte maratonar séries e vibrar com o seu time do coração? Com o Giga Esportes e Cinema, você tem a emoção dos esportes e das grandes histórias. Juntos, é gamer raiz ou competitivo mesmo? O Giga Gamer te dá a velocidade que você precisa. Com ele, a vitória é certa. E se a prioridade é proteger quem você ama, o Giga Família garante diversão com segurança para os pequenos, com conteúdo adequado para cada idade. Agora, quer tudo isso junto? Vai de Giga Black, uma experiência exclusiva em um só lugar. E o melhor, planos a partir de R$ 169,99. Acesse agora desktop.com.br e assine já. Desktop sempre ao seu lado. Rádio Bandeirantes. Intervalo e depois os comentaristas vão falar de Guarani e Náutico aqui na Bandeirantes. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag 30 anos, com você construindo o mundo. Acesse cortag.com. Clínica Prime Man, sua autoestima começa na saúde íntima. WhatsApp 19 99787 7603. Edu Pinheiro. Campeonato Paulista de 2001 era a terceira rodada e estava marcado o derby para o Brinco. A Ponte passou a semana na Estância Santa Filomena, em Jarinu. A Macaca vinha de 2 vitórias. Ganhou da Portuguesa Santista 1-0 e ganhou do Corinthians 3-1, ambos no Majestoso, e aqui os 3 gols de Washington. E o Guarani tinha perdido para o Santos 1-0 na Vila e tinha empatado 1-1 com o Mojimirim no Brinco de Ouro. Mas vamos lá, bola rolando, gol do Guarani, Marcinho, 13 minutos de jogo, 1-0 Guarani. O Renato no segundo tempo faz 2-0 Guarani. Esse Renato é o Renato que depois foi para o Corinthians. Do Corinthians ele foi para o Flamengo e no Flamengo foi chamado de Renato Abreu. Chutava muito, veio do União Agrícola Barbarense para o Guarani. E o Washington marcaria o gol da Ponte. Um detalhe da escalação da Ponte é que, de repente, vem a notícia que o Regis Pitbull não iria para o derby. Ele se machucou em Jarinu e o Nelson Batista colocou o Adrianinho. A Ponte perdeu com o Adriano, Dionísio, Alex, Ronaldão e Wagner, depois Macedo, Fabinho, Mineiro, Piá e Elivelto, depois Clodoaldo, o Washington e Adrianinho, depois Marco Aurélio Jacozinho. E o Guarani com Edervan, Rafael, depois Luciano Baiano, Hernani, Marcelo Souza e Jorge Luiz, André Gomes, Fausto, Luiz Fernando Martinez e Fumagari, depois Lindomar, Renato e Marcinho, depois Ederson e o técnico nada mais do que Carlos Alberto Silva. Foram 2 árbitros, Paulo César de Oliveira e Anselmo da Costa. Era novidade Paulista 2001. E após a partida, o serviço de som do Brinco colocou uma valsa. Os jogadores do Guarani em círculo dançaram a valsa, uma gozação. É quando a moça dança com o seu pai, quando completa 15 anos, as moças da sociedade. Fazendo uma referência aí a 15 anos que a Ponte não venceu o Guarani. Na realidade aqui era fevereiro de 2001, era 13 anos e 9 meses que a Ponte não vencia um derby. 2001, terceira rodada, Campeonato Paulista no Brinco, Guarani 2, Ponte 1. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes.
Tá na hora de voltar a ser o cara que surpreende. Cansado, sem desejo ou inseguro no momento H? A Clínica Prime Man resolve isso com tecnologia, tratamentos avançados e total sigilo. Volte a ter prazer, potência e confiança. Mande agora um WhatsApp para 19 99787 7603. Anota aí, 19 99787 7603. Prime Man, sua autoestima começa na saúde íntima. Há 30 anos, a Cortag entra em campo todos os dias com qualidade, tecnologia e inovação. Nossas ferramentas e soluções para profissionais do setor de construção garantem os melhores resultados em todas as etapas da obra. Seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento, conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h41, hoje até 19 horas. Tem jogo na rede. Juventude e São Paulo. Há 30 anos, a Cortag entra em campo com uma missão clara: ajudar a transformar o setor da construção com soluções práticas, inovadoras e sustentáveis. Assim como no futebol, nosso sucesso é resultado de dedicação, planejamento e muito trabalho coletivo. Por isso, criamos produtos que fazem a diferença no dia a dia dos profissionais da construção, contribuindo para resultados mais eficientes em todas as etapas da obra. Investimos no desenvolvimento sustentável, respeito ao meio ambiente e práticas limpas em todos os nossos processos, seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento. Conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos, com você, construindo o mundo. Rádio Bandeirantes. Vamos lá, Tigrão, tá aí um pacote de informações do Guarani para você comentar, Tigrão. Preocupante, né, Batista, essa situação do Luan Santos, não só para o jogo importantíssimo contra o Náutico no sábado, mas também já pensando no derby no próximo sábado, né? Problema muscular, jogador não treinou ainda, hoje já é quinta-feira, pode até surpreender, mas por analogia aí com casos anteriores, tá fora do jogo de sábado. Preocupa, sim. A questão dos amarelados, pendurados, vai poupar, não vai, já dei minha opinião aqui. Eu não pouparia ninguém. E gostei da fala do Brunão. Gostei sim. Bruno Santos. O primeiro foi iluminado pelos anjos. O anjo da guarda dele estava de plantão. Senão estaria fora do futebol pela temporada até dezembro aí. E sei não. Dependendo, numa situação mais grave, até alijado da profissão. Até encerrando a carreira. Tal a covardia da entrada que ele levou. O lance para vermelho com 20 segundos de jogo. Claramente veio algum tipo de orientação no sentido, o marvado aí é o 9, hein? É o centroavante. Já dá a chegada nele para botar água na fervura, né? 20 segundos de jogo, o cara pegou a bola, já veio um bólido voando acima do joelho, carrinho covarde, um carrinho criminoso, ele foi iluminado. Então é um cara que tem um anjo da guarda de plantão e isso é muito importante. E gostei do depoimento dele, das palavras dele na entrevista. Olha, não adianta ficar, porque são 6, tem que ganhar 3, ganhar 4. O jogo agora é o Náutico, depois é a Ponte, depois tem mais 4. É jogo a jogo. E detalhe, não há nenhuma sangria desatada. Existe algum absurdo em a gente imaginar que o Guarani vai ganhar do Náutico? Não, nenhum absurdo. Nenhum absurdo. Não vou falar do time ainda, o jogo é só sábado, vai mexer no meio de campo, não vai trocar volante, não vai
vai manter o time que jogou e não foi bem lá em Anápolis. A gente vai aguardar mais informações, inclusive do departamento médico. Mas tem que ganhar o jogo. Agora, é algum absurdo a gente projetar uma vitória do Guarani diante do Náutico? Não. Então o torcedor tem que ir lá, carregar o time nos braços, empurrar durante os 90 minutos mais acréscimos e ganhar o jogo. E ganhando, o que acontece? Está dentro do G8. Olha que maravilha. É uma decisão. É quase uma decisão de campeonato. Então, vamos aguardar dos envolvidos uma atitude compatível com aquilo que é indiscutivelmente a importância do jogo. E para você, CH, um embate de auxiliares, hein? Hélio dos Anjos está suspenso. Terceiro cartão, não estará no banco, estará o filho dele, o Guilherme, e o Copertino pelo lado do Guarani, já que o Marcelo Fernandes também está suspenso. E aí, CH? Os dois farão falta, cada um para o seu time. O Hélio à beira do gramado é muito intenso, como o Marcelo Fernandes também. Nada contra os auxiliares, absolutamente. Eu não estou falando aqui de competência, eu estou falando de comando, de experiência e uma série de outros fatores. Seria melhor para os dois times, os dois comandantes estarem à beira do gramado. Com relação à projeção de time, Batista, não tem muito o que acrescentar, né? Porque a gente fica aqui a semana inteira falando, né, pregando no deserto. Eu não escalaria 3 zagueiros, de jeito nenhum. Eu não escalaria o Isaac, não escalaria o Cauã de começo. Eu não sei se o Cadi é a solução para a primeira volância. Tudo bem que foi um jogo só e eu não gostei do que eu assisti. Não gostei. Ele conseguiu, na minha opinião, mas é apenas uma partida, ser pior do que o Kelvin, que também foi muito irregular e muito ansioso nos jogos que teve a titularidade. Então, eu espero que o Marcelo Fernandes não faça o que ele fez no primeiro tempo da última partida. Ficar inventando esquema, jogador que não tem que jogar e depois ter que desfazer tudo que ele aprontou no primeiro tempo no segundo tempo. Eu sei que a partida contra o Itabaiana foi algo contra o Anápolis, foi muito atípica pelos erros de arbitragem, mas não justifica aquela escolha de escalação de começo e nem estratégia. Eu acho que ele é um cara inteligente e ele vai verificar e sabe, é só olhar a tabela, o número de jogos que ele precisa vencer para classificar o time. Eu também gostei da fala do Brudão, mas o Guarani precisa ganhar 4 partidas para chegar a 28 pontos. Se vai ser o derby contra o Náutico ou vai ser na sequência 6 vitórias, a gente não sabe. Mas o Guarani precisa ganhar 4 partidas em 6. Isso é pouco provável que aconteça. E não passa aqui o Náutico e nem porque tem derby no meio. É só você olhar o aproveitamento de todo o campeonato e de todos os times. É possível? É impossível. É possível, absolutamente possível, não é? Mesmo porque o Náutico, por exemplo, próximo adversário do Guarani, não é um super time. É um time talvez um pouquinho melhor que o Guarani, mas o Guarani joga em casa, ao lado da sua torcida. Eu queria ver o Guarani da reação, do início do trabalho do Marcelo Fernandes, quando ele deu encaixe, esse time jogou 3, 4 partidas aí, mostrando pelo menos um futebol organizado. Isso nas últimas partidas se perdeu. Por isso a minha insegurança e incerteza do futuro do Guarani. Vamos ver sábado, tomara que esteja tudo dentro do script, né? E o Guarani vença o jogo porque precisa, Batista. Em 1 minuto vou divulgar os ganhadores dos ingressos para assistir o jogo Guarani e Náutico nas cadeiras vitalícias do Brinco de Ouro. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes,
aves e peixes. Tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal, combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Sensacional, é da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. Ganhadores dos pares de ingressos para Guarani Náutico. Alessandra Benetton, 1. Eduardo Góes de Souza, 2. Marcelo Augusto Pousac, 3. Márcio Zanella Lima, 4. E Rodrigo Souza da Silva, 5. Eu vou repetir. 1. Alessandra Benetton. 2. Eduardo Góes de Souza. 3. Marcelo Augusto Pousac. 4. Márcio Zanella Lima. 5. Rodrigo Souza da Silva. Parabéns aos ganhadores. Vão retirar os ingressos, 2 ingressos para cada ganhador, amanhã, das 14h30 às 17h30, aqui na recepção da Bandeirantes. A Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, saída para Valinhos. E muito obrigado para todos que participaram. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final.
Aqui na Rádio Bandeirantes. A partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h55. Programação do Derby 210 na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag 30 anos. Com você construindo o mundo. Acesse cortag.com. E Clínica Prime Men. Sua autoestima começa na saúde íntima. O WhatsApp 19997877603. Clínica Prime Men. E aí, bebê, sobre o torcedor que saiu do Recife e tá vindo de bicicleta para assistir o jogo de sábado. Exatamente, Batista. Tem muita gente me perguntando, né? Onde que tá o Gustavo Tiburtino, que é o nome dele? Para se ter uma ideia, ele saiu de Recife no dia 3 de junho. Vamos ouvir ele. Teste de paciência, meu Deus. Campinas nunca foi tão longe como tá sendo. Aí. Esse vídeo é de hoje, hein? Amiga, esse pneu. Já tô nessa pisadinha, já tem umas 4 vezes, cara. Rodovia Dom Pedro. Fora que eu remendei ele baixou de novo. Quem tá nos acompanhando pelo YouTube tá vendo o vídeo. Eu só permitindo 31 km. Nesse momento, hoje à tarde, faltava 31 quilômetros para ele chegar em Campinas. Outra placa aqui para eu registrar, galera. Agora só tem um detalhe. A placa lá atrás tava marcando 31 quilômetros. Beleza, bebê. Ô Batista, foi dia 3 de junho que ele saiu lá de Recife, chegou hoje em Campinas. E amanhã ele vai estar com a gente na tela da Band e também aqui na Rádio Bandeirantes, viu, Batista? Torcedor do Náutico. Sensacional. Amanhã, meio-dia, na tela da Band. Parabéns ao Roger Williams, hoje completando o aniversário. Roger Williams, um dos maiores narradores esportivos do rádio do Brasil. Amigo, desejo a você saúde e felicidade, porque o ser humano nasceu para ser feliz. E agora na lata. Responde na lata. Vamos lá, atenção, comentaristas respondendo na lata de hoje. Qual a sua opinião, CH, a respeito de mais uma discussão de Neymar com a própria torcida do Santos? O jogador está perdendo a mão já, hein, CH? Já faz tempo que ele está perdendo tempo com coisa que não importa. Não que a insatisfação do torcedor não importa. O time dele é só vencer o jogo que não tem vaia. Agora ele ficar discutindo com a arbitragem, que ele discute todo o jogo, e principalmente com a torcida, isso não é tarefa de jogador profissional. E você, Tigrão? A minha reflexão é a seguinte: o arsenal de palavrões do Neymar está muito atualizado. Falta ele atualizar o futebol. E você, bebê? O Neymar precisa de foco e ritmo de jogo. Só isso, Batista. Qual será o resultado do jogo de daqui a pouco, hein? A jornada já está quase entrando no ar. Juventude São Paulo ou empate? Partida será no Alfredo Jaconi. Começa com você, Breno. 1-0 São Paulo.
E para você, Tigrão, o seu palpite para esse jogo aí que a bola rola daqui a pouquinho. Empate. E para você, CH? Vitória do São Paulo. Valeu, CH. Um abraço para você e até amanhã, CH. Até amanhã. Um abraço a todos. Boa noite. Valeu. Um abraço para você, Tigrão, e até amanhã. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Breno. Um abraço. Até amanhã, Breno. Valeu, Batista. Um abraço a todos. Até amanhã. Final de programa. Muito obrigado para todos que nos acompanharam até aqui. Na sequência, grande jornada esportiva Bandeirantes. Fique aqui, porque aqui é muito melhor. Tchau. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes.